Olá pessoal, estamos começando o nosso semestre 2020.2 aqui na nossa FAICAD. Eu confesso que eu não lembro de vocês, né? Penso que é a primeira vez que eu estou entrando na sala de vocês. Nesse semestre a nossa faculdade mais uma vez está reinventando a nossa FAICAD, nesse momento de pandemia, nesse momento de distanciamento social. Nós fomos orientados pelo nosso coordenador, digno professor Ezra Costa Bento, e pelo nosso digno diretor, pastor Israel de Araújo. Então, as nossas aulas vão continuar no mesmo sistema do semestre passado, logicamente com algumas correções, alguns enquadramentos, enfim. Então, quero convidar você para que esse semestre você tenha um maior proveito do que no semestre passado. Né? A disciplina que vou ensinar para vocês é uma disciplina bastante interessante, que é o protestantismo e cultura brasileira. Então vamos falar sobre o protestantismo, a história dele. O livro que nós vamos adotar é o livro do professor Gedeon Freire de Alencar, né? Protestantismo do Piniquim, da editora Recriar. E lógico que vou usar outras obras, mas somente para título de informação, não vou cobrar isso nas avaliações. Nós teremos dois tipos de avaliação, teremos a AV1 e a AV2, já previamente nosso evento é no dia 14 de dezembro a AV2 e no dia 5 de outubro a AV1. Só que a partir da semana que vem nós teremos um exercício de 4 questões, valendo 0,25 cada exercício, e então vocês vão precisar fazer esse exercício para poder obter nota. E aí vamos somar todas as notas desse exercício, mas a AV1 e V2, onde você tem a média do semestre ou então a média do período. Tá? Então nessa disciplina nós iremos estudar sobre o protestantismo no Brasil, né? Na colônia, no século XVI e século XVIII. Nós vamos então permear a vinda da família desde a da Reforma e vai acentuar muito na família real, quando chegou no Brasil em 1808. Né? O protestantismo brasileiro ele tem influência de 3 nações. Ele tem uma influência da França, os calvinistas, etc. Ele tem uma influência inglesa, o anglicano, e também outros movimentos reformadores, né? E temos também na França, e temos o terceiro grupo, o terceiro país, que é os Estados Unidos, né? Com os grupos de santidade, enfim. Então nós temos 3 países que influenciaram muito a nossa história, a história do protestantismo, né? E nesse contexto vamos estudar também nesse período de colônia, né, do século XVI, no início da Reforma, o Brasil descoberto em 1500, né, no início do século XVI, e a Reforma eclode em 1517. Então nós estamos aí um novo mundo descoberto, e a Igreja Cristã tem um inimigo interno, e aí o problema surge justamente nessa questão, que a reforma protestante, tanto a reforma luterana, a reforma das igrejas reformadas e a reforma radical, o que vai acontecer? É um inimigo que nasceu dentro da igreja. Até então a igreja tinha um inimigo externo, então ela era intacta, era fechada, mas a partir do século XVI ela passa a ter um inimigo interno, que é a reforma. Então ela volta para dentro de si, né, e abandona o inimigo externo, que é as questões seculares, né, tá eclodindo em vários lugares, o iluminismo, o sentimento de volta ao humanismo. Então esses, né, se eu posso dizer, inimigos da igreja, eles estavam agora à vontade, porque a igreja não estava resistente a ele, porque a igreja estava cuidando do inimigo interno, que foi a reforma. Nós podemos falar de reforma e logo pensamos em Martinho Lutero, mas a reforma não se concentrou sobre Martinho Lutero. Nós temos a reforma luterana, temos a reforma das igrejas reformadas, temos a reforma anglicana,
temos a reforma dentro da Igreja Católica, que é os capuchinhos, os beneditinos e o próprio São Francisco, que teve uma visão de Deus, que Deus mandando ele reformar a igreja. Ele achou que era reformar o prédio, né? E depois que ele descobriu que não, que o que Deus está abrindo ali é a reforma da igreja. A igreja é organismo, não a igreja é organização. Então, dentro desse panorama, nós vamos estudar ainda a questão do protestantismo no Brasil, colônia, né, 16, 18, a chegada do protestantismo francês no Rio de Janeiro, a chegada dos protestantes holandeses em Pernambuco. Então nós temos chegada do protestante. E essa abertura só acontece a partir da família real, teria vindo ao Brasil em 1808, né? Dom João VI, e foi escoltado pela esquadra inglesa, por conta do Napoleão Bonaparte, que prometeu invadir Portugal. Então, o rei de Portugal, ou melhor, o príncipe regente de Portugal e a rainha Dona Maria I acharam por bem transferir a família real, transferir biblioteca, uma série de coisas para o Brasil. Então, a colônia, né, a colônia portuguesa. E o Brasil naquele tempo era uma fazenda, né, não tinha estrutura nenhuma. Mas quando o João VI chegou no Brasil, ele faz a rede de água, rede de encanamento de água, a questão das vias, das rodovias, estradas, né? Se eu posso usar a expressão, a criação do teatro municipal, a criação da Polícia Nacional, a criação da Universidade de Medicina, entre outras questões que Dom João VI promoveu no Brasil por ser o vice-reino. A esquadra inglesa trouxe a comitiva real de Portugal e, através desta parceria, é lógico que a Inglaterra jogou para perder, ela colocou alguma exigência para o Dom João VI, que foi justamente a liberdade de culto, né? Porque até então não tinha liberdade de culto no Brasil, seguia rigidamente o preconceito. O Brasil era um país católico, então tinha que manter católico, então não aceitava muito as ordens de missões, né? Porque nós temos a ordem de missões e a ordem pastoral. A ordem pastoral é aqueles grupos de pessoas que vieram da Alemanha, que vieram da Europa e vieram morar no Brasil e eram protestantes, então solicitavam um pastor de fora. Então o pastor vinha para cuidar desse povo. E conforme eles iam casando e tendo filhos, enfim, então a igreja ia casando eles. A igreja não podia, como ela não faz, o evangelismo na rua, enfim. Então, naquele tempo, né, não muito tempo, tem 100 anos atrás, a situação do Brasil religiosa era dessa forma, né? Então, nós vamos estudar sobre justamente essas questões do Brasil no que tange a fé. Iremos também falar sobre a chegada dos protestantes franceses do Rio de Janeiro e a dos protestantes holandeses, né, em Pernambuco, né? Para fundar a França, fundar a França equinocial, não, a França da Antártica, e os holandeses, né, querendo fundar lá, e os franceses também querendo fundar a França lá na região nordeste. Eles fundaram uma França para que pudesse ter um espaço aqui no continente. É lógico, os holandeses e os índios expulsaram os franceses do Brasil, como também os ingleses, os holandeses, né? E mantivemos a nossa unidade em torno dos lusitanos. Também vamos falar sobre o protestantismo do Brasil Império, né, do século XIX até o século XIX, a liberdade religiosa moderada da Constituição de 1824. Então, em 1824, nós já temos uma Constituição que ampara, que agasalha o protestantismo no Brasil. Naquele tempo, o protestantismo não podia ter placa e nem torre, era um prédio comum, né? Não podia ter escrito nada na parede, enfim. Então nós temos essas questões do protestantismo. Tá? O que acontece então? Vamos falar também sobre o protestantismo no Brasil Império no século XIX, a liberdade religiosa moderada da Constituição de 1824. Então acontece, quando a esquadra inglesa traz o Dom João VI do Brasil, ela pede não somente a abertura dos portos, mas a tolerância com as demais religiões, porque na própria Constituição já dizia que a religião do Estado era o catolicismo e as outras seriam toleradas. Então nós somos tolerados até hoje somos tolerados. Tá? Vamos lá. Então nós temos essa disciplina, nesse primeiro momento, com vocês, eu vou continuar explicando nos outros vídeos. Essa disciplina ela vai nos colocar numa posição onde realmente não saber o que aconteceu, de verdade.
nós não temos assim um sentimento áureo de amor, que tudo foi verdade. Não, nós temos que descobrir o que é mito, o que é tradição, o que é verdade. Tá ok? Então, nossa aula teremos como os livros no caso que é o Zwingli, que é o Gideon Freire de Alencar, nós vamos usar o livro dele, né? Protestantismo Tupiniquins, deve ser um livro de crítica, né? Também teremos acesso ao material do professor Zwingli Dias e do Marco Davi Oliveira,